Análise CC de circuitos com o JFET. Em um circuito de corrente contínua, o JFET pode estar operando em corte, triôdo ou saturação. Dessa forma, as equações que iremos utilizar para calcular as tensões e as correntes no circuito dependerão do modo de operação em questão. Entretanto, nem sempre é possível decidir acerca do modo de operação sem dispor, a priori, das tensões VGS e VDS a que o transistor está submetido no circuito. Portanto, quando não sabemos a priori qual modo de operação considerar, devemos supor inicialmente um modo de operação qualquer e resolver o circuito considerando um modelo matemático do modo de operação proposto. Ao concluir a análise do circuito, devemos testar se as tensões VGS e VDS calculadas satisfazem as condições de operação do JFET no modo de operação suposto. Caso as condições de operação sejam satisfeitas, a suposição inicial e os resultados obtidos estarão corretos. Por outro lado, se os resultados obtidos para VGS e VDS não forem coerentes com o modo de operação suposto, devemos tentar outro modo de operação e refazer a análise do circuito. Esse processo deve ser repetido até que os resultados obtidos estejam de acordo com o modo de operação considerado. A seguir, são mostrados alguns exemplos de análise de circuitos em corrente contínua para ilustrar essa metodologia de análise. No circuito deste exemplo, o terminal de porta está conectado à terra. Dessa forma, ao circular uma corrente elétrica ID pelo resistor RF, a queda de tensão sobre esse resistor produzirá VGS menor que zero em J1, condição necessária para manter as junções PN do JFET de canal N reversamente polarizadas. Evidentemente, o JFET J1 não estará operando no modo de corte, pois ID igual a zero resultaria em VGS igual a zero no circuito em questão. Consequentemente, a condição VGS menor ou igual a VP para a operação no modo de corte não seria satisfeita. Supondo que o transistor J1 está operando no modo de saturação, teremos que ID é igual a IDSS, que multiplica 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Além disso, teremos que a tensão VGS em J1 será dada por VGS igual a VG menos VS igual a 0 menos RFID. Note que a corrente que circula por RF é igual a ID, pois IG é igual a 0. Assim, podemos escrever a equação anterior da seguinte forma: ID igual a 8 que multiplica 1 menos ID sobre 4 ao quadrado. Manipulando algebricamente, chegaremos à seguinte equação quadrática: ID ao quadrado menos 10ID mais 16 é igual a zero. Essa equação apresenta duas soluções: ID' igual a 2 mA e ID duas linhas igual a 8 mA. Nesse ponto, precisamos verificar qual dessas duas soluções satisfaz as condições para a operação do JFET no modo de saturação. Para que o JFET de canal N esteja operando no modo de saturação, deveremos ter que VP menor do que VGS menor ou igual a zero. Assim, calculando a tensão VGS correspondente a cada uma das soluções acima, teremos que VGS' é igual a menos RF e D', que é igual a menos 2 volts. E VGS duas linhas igual a menos RF e D duas linhas, que é igual a menos 8 volts. Com esses resultados, temos que VGS duas linhas é menor do que VP, que é igual a menos 4 volts. Portanto, a solução ID duas linhas não satisfaz a condição VP menor do que VGS menor ou igual a zero.
para operação no modo de saturação. Dessa forma, a solução ID duas linhas está descartada. Já a solução ID' satisfaz essa primeira condição, pois VGS' maior do que VP, que é igual a menos 4 volts. Entretanto, ainda é necessário testar a segunda condição para a operação no modo de saturação, em que VDS é maior ou igual a VGS menos VP. Para isso, calculamos a tensão VDS', onde VDS' é igual a 4 volts. Assim, como VGS' menos VP é igual a 2 volts, então a solução ID' também satisfaz a condição VDS maior ou igual a VGS menos VP. Consequentemente, concluímos que o JFET J1 está efetivamente operando no modo de saturação com uma corrente de dreno ID igual a 2 mA. Nesse primeiro exemplo, ficou evidente que a equação quadrática do modelo do JFET leva à obtenção de duas soluções. Entretanto, isso não significa que o circuito com JFET possa operar de duas maneiras diferentes. Conforme foi observado no exemplo acima, apenas uma das soluções obtidas conseguia satisfazer as condições de operação no modo de saturação. Portanto, das duas soluções encontradas, apenas uma se mostrou fisicamente possível, embora ambas estejam matematicamente corretas. Exemplo 2. No circuito da figura ao lado, considere que o JFET J1 apresenta IDSS igual a 8 mA e VP igual a menos 4 volts. Dessa forma, decida em que modo de operação o transistor está funcionando e calcule a sua respectiva corrente de dreno. Bom, como a corrente de porta IG é igual a zero em qualquer modo de operação do JFET, podemos concluir que a queda de tensão sobre o resistor RG será nula e, consequentemente, teremos que VGS, que é igual a menos VA, é igual a menos 1 volt. Supondo a priori que o transistor J1 está operando no modo de saturação, a corrente de dreno pode ser diretamente calculada a partir da equação de ID, onde ID é igual a 4,5 mA. Com esse valor de ID, a tensão VDS será VDS igual a menos 2,2 volts. Como VGS menos VP é igual a 3 volts, então concluímos que o circuito em questão não satisfaz a condição para a operação no modo de saturação, onde deveríamos ter que VDS seja maior que VGS menos VP. Portanto, os resultados acima nos mostram que o JFET J1 no circuito acima não está operando no modo de saturação. Exemplo 3. No circuito da figura ao lado, considere que o JFET de canal P, J1, apresenta IDSS igual a 8 mA e VP igual a menos 4 volts. Dessa forma, decida em que modo de operação o transistor está funcionando e calcule sua respectiva corrente de dreno. Solução. Como em um JFET IG é igual a zero em qualquer modo de operação, então teremos que a corrente de dreno ID é a mesma que circula pelos resistores R1, R2 e R3 do circuito em questão. Dessa forma, teremos que a tensão VGS será dada por VGS igual a R2 vezes ID. E a tensão VDS será igual a VDS igual a VD menos VS, que é igual a R3ID menos VDD menos R1ID menos R2ID. Supondo a priori que J1 está operando no modo de saturação, podemos calcular a sua respectiva corrente de dreno através do fato de que VGS é igual a R2ID. Assim, manipulando algebricamente a equação de ID para esse caso,
podemos reescrevê-la na forma simplificada 18id ao quadrado menos 25id mais 8 igual a zero. Essa equação quadrática possui as seguintes raízes: id' igual a 0,5 mA e id duas linhas igual a 0,889 mA. A solução id' resultará em VGS' igual a R2 id', que é igual a 3 volts. Como VGS' é menor do que VP, então essa solução está de acordo com a condição 0 menor ou igual a VGS menor do que VP para o JFET de canal P, estar operando no modo de saturação. Entretanto, a solução ID duas linhas acarretaria em VGS duas linhas igual a R2 ID duas linhas, que é igual a 5,334 volts, onde VGS duas linhas é maior do que VP. Como essa solução não está de acordo com a condição 0 menor ou igual a VGS menor do que VP, então concluímos que a solução ID duas linhas está incorreta. No que diz respeito à tensão VDS, temos que a solução ID' leva a VDS' igual a menos 3 volts. Como VGS' menos VP é igual a menos 1 volt, então também teremos satisfeita a condição VDS menor ou igual a VGS menos VP para a operação do JFET de canal P no modo de saturação. Portanto, podemos dizer com segurança que o JFET J1 está efetivamente operando no modo de saturação e que sua corrente de dreno é ID igual a 0,5 mA. O objetivo do exemplo foi mostrar que a análise de circuitos contendo JFET de canal P segue a mesma lógica empregada na análise dos circuitos com JFET de canal N. A única diferença é que o sentido da corrente ID e as polaridades das tensões VGS e VDS serão invertidos em comparação com aqueles adotados para o JFET de canal N. Exemplo 4. No circuito da figura ao lado, considere que ambos os JFETs, J1 e J2, apresentam IDSS igual a 8 mA e VP igual a menos 4 volts. Dessa forma, decida em que modo de operação os transistores estão funcionando e calcule suas respectivas correntes de dreno. Solução. Como ambos os JFETs apresentam IG igual a zero, em qualquer modo de operação, as tensões VG1 e VG2 nas portas de J1 e J2, respectivamente, podem ser calculadas diretamente a partir do divisor de tensão resistivo formado por R1, R2 e R3. Esses valores de VG1 e VG2 dependem do modo de operação em que J1 e J2 estarão funcionando. Supondo a priori que ambos os transistores do circuito estão operando no modo de saturação, podemos calcular a corrente ID2 no JFET do J2 através da primeira equação, que é ID2 igual a IDSS, multiplica 1 menos VGS2 sobre VP ao quadrado. Como VGS2 é igual a VG2 menos RF ID2 no circuito, podemos reescrever a equação de ID como 2 ID2 ao quadrado menos 13 ID2 mais 18, que é igual a zero, cujas raízes são ID2' igual a 2 mA e ID2 duas linhas igual a 4,5 mA. A solução ID2' resultará em VGS2', que é igual a VG2 menos RF, que multiplica ID2', que é igual a menos 2 volts. Como VGS2' é maior que VP, então essa solução está de acordo com a condição VP menor que VGS menor ou igual a zero, para o JFET estar operando no modo de saturação. Por outro lado, a solução ID2 duas linhas acarretaria
em VGS2 duas linhas igual a menos 7 volts, onde VGS2 duas linhas é menor do que VP. Como essa solução não está de acordo com a condição VP menor que VGS menor ou igual a zero, então concluímos que a solução ID duas linhas está incorreta. Como no circuito em questão, as correntes de dreno em J1 e J2 são iguais, podemos escrever que ID1' é igual a ID2'. Além disso, como ambos os JFETs apresentam os mesmos parâmetros IDSS e VP, então a igualdade ID1' igual a ID2' resultará em VGS1' igual a VGS2'. Consequentemente, como a condição VP menor que VGS menor ou igual a zero é satisfeita por VGS1', ela também será satisfeita pela tensão VGS1' do transistor J1. No que diz respeito às tensões VDS, o transistor J1 apresentará VDS1' igual a 4 volts. Como VGS1' menos VP é igual a 2, então teremos que a condição VDS maior ou igual a VGS menos VP é satisfeita para o transistor J1. No caso de J2, sua tensão VDS2' será igual a 3 volts. Como VGS2' é igual a VGS1', então teremos que a condição VDS é maior ou igual a VGS menos VP. Essa condição também é satisfeita para o transistor J2. Consequentemente, os resultados acima confirmam que ambos J1 e J2 estão operando no modo de saturação e que suas correntes de dreno são iguais a 2 mA. Bom, nesse ponto, é importante lembrar que os modelos deduzidos para o MOSFET pressupunham que o terminal de corpo do dispositivo era mantido no mesmo potencial elétrico que o terminal de fonte. No entanto, essa condição não é necessariamente satisfeita em muitos circuitos. Enfim, análise de circuitos CC, análise CC de circuitos com MOSFET. Assim como no JFET, quando não sabemos a priori qual modo de operação considerar, devemos supor inicialmente um modo de operação qualquer e resolver o circuito considerando o modelo matemático correspondente. Ao concluir a análise do circuito, devemos testar se as tensões VGS e VDS calculadas satisfazem as condições de operação do MOSFET no modo suposto. Caso as condições de operação sejam satisfeitas, a suposição inicial e os resultados obtidos estarão corretos. Por outro lado, se os resultados obtidos para VGS e VDS não forem coerentes com o modo de operação suposto, devemos tentar outro modo de operação e refazer a análise do circuito. Esse processo deve ser repetido até que os resultados obtidos estejam de acordo com o modo de operação considerado. Exemplo 1 do MOSFET. No circuito da figura ao lado, considere que o MOSFET de canal M1, apresenta Kn igual a 100, VTH igual a 0,5, largura de canal W igual a 20 e comprimento L igual a 1. Dessa forma, decida em que modo de operação o transistor está funcionando e calcule a sua respectiva corrente de dreno. Solução. Em virtude da camada de óxido isolante na porta do MOSFET, teremos que a corrente de porta IG do transistor é nula em qualquer um dos seus 3 modos de operação possíveis. Dessa forma, podemos calcular a tensão de porta VG diretamente a partir do divisor de tensão resistido formado por R1 e R2. Note que esse resultado para VG é válido para qualquer modo de operação do MOSFET. Como não dispomos de nenhuma informação adicional que indique em qual modo de operação o transistor está funcionando, temos que supor um dos 3 modos e fazer os cálculos para verificar se a premissa é mesmo verdadeira. Observe que o modo de corte não é possível,
para o circuito desse problema, pois se o transistor estivesse em corte, teríamos ID igual a zero, o que nos levaria à conclusão de que VGS seria igual a VG menos RFD, ou seja, VGS igual a 3,5 volts. Esse resultado não é compatível com o modo de corte, pois chegaríamos à conclusão de que VGS é maior que VTH. Supondo então que o transistor M1 está operando no modo de saturação, a relação entre ID e VGS será dada pela equação quadrática de ID. Entretanto, não dispomos da corrente ID e nem da tensão VGS. Para resolver o problema, precisamos expressar a corrente ID em função da tensão VGS, o que pode ser realizado a partir da equação da malha 1, onde VG menos VGS menos RFID é igual a zero, ou ID é igual a VG menos VGS sobre RF. Assim, substituindo essa expressão na expressão quadrática do MOSFET no modo de saturação, obteremos a equação VG menos VGS sobre RF igual a meio Kn W sobre L, que multiplica VGS menos VTH ao quadrado, cuja única incógnita é a tensão VGS. Considerando tensões em volts, correntes em miliamperes e resistência em quiloohms, obteremos que 2VGS ao quadrado menos VGS menos 3 é igual a zero, onde as raízes dessa equação quadrática são VGS' igual a menos 1 volt e VGS duas linhas igual a 1,5 volts. Observe que a primeira solução é incompatível com o modo de saturação, pois VGS' é menor que VTH. Portanto, essa solução será desconsiderada. Por outro lado, a segunda equação está de acordo com a condição VGS duas linhas maior que VTH. Resta agora verificar se essa segunda solução é plenamente compatível com a premissa de que o MOSFET M1 está operando no modo de saturação. Para isso, temos que verificar se a condição VDS maior ou igual a VGS menos VTH também é satisfeita. Para isso, precisamos calcular a tensão VDS correspondente, onde VDS é igual a 6 volts. Como temos que VGS menos VTH é igual a 1 volt, então a condição VDS maior ou igual a VGS menos VTH é plenamente satisfeita pela segunda solução da equação quadrática. Logo, podemos concluir que a nossa premissa de que M1 está operando no modo de saturação é verdadeira e que a corrente que circula pelo transistor é igual a 1 mA. Nesse primeiro exemplo do MOSFET, observamos que a equação quadrática do modelo do MOSFET leva à obtenção de duas soluções. Entretanto, isso não significa que o circuito possa operar de duas maneiras diferentes. De acordo com o exemplo, apenas uma das soluções obtidas conseguia satisfazer as condições de operação no modo de saturação. Portanto, das duas soluções encontradas, apenas uma se mostrou fisicamente possível, embora ambas estejam matematicamente corretas. Em geral, as análises de circuitos com MOSFET realizadas com os modelos quadráticos produzirão duas soluções matematicamente corretas. Entretanto, ambas as soluções não serão fisicamente viáveis ao mesmo tempo. Consequentemente, ao obtermos duas soluções fornecidas pelo modelo quadrático, poderemos nos deparar com duas situações. Ou apenas uma das duas soluções não satisfaz as condições para o modo de operação considerado nos cálculos, ou nenhuma das soluções satisfaz. Caso essa última situação aconteça, então significa que o modo de operação suposto a priori está errado e que a análise deve ser realizada novamente, considerando outro modo de operação. Exemplo 2 do MOSFET. Nesse circuito, considere que o MOSFET de canal N, M1, apresenta Kn igual a 100 microamperes por volt ao quadrado, VTH igual a 0,5 volts, largura de canal
W igual a 20 micrômetros e comprimento L igual a 1 micrômetro. Dessa forma, decida em que modo de operação o transistor está funcionando e calcule a sua respectiva corrente de dreno. Solução. Mais uma vez, sabemos que a corrente de porta do MOSFET é nula em qualquer um dos possíveis modos de operação do transistor. Dessa forma, a corrente de dreno ID circulará igualmente pelos resistores R1 e R2 do circuito. Dessa forma, ao escrevermos a equação da malha 1, obteremos que VGS é igual a VDD menos R1ID. De acordo com essa expressão, se supusermos que o transistor M1 está operando no modo de corte, teríamos ID igual a zero e, consequentemente, VGS igual a VDD. Entretanto, como VGS é igual a VDD maior que VTH, a premissa da operação no modo de corte seria incoerente. Logo, podemos concluir que certamente M1 não pode estar operando no modo de corte no circuito em questão. Supondo agora que o transistor M1 está operando no modo de saturação, a corrente de dreno em M1 poderá ser calculada pela seguinte lei quadrática de ID, cuja única incógnita é a corrente de dreno ID. Substituindo na equação de ID os valores numéricos dos parâmetros conhecidos, considerando tensões em volts, correntes em miliamperes e resistências em quiloohms, obteremos a equação quadrática 2,25 ID ao quadrado igual a menos 14,5 ID mais 20,25 igual a zero, cujas raízes são ID' igual a 2,1 mA e ID duas linhas igual a 4,4 mA. O próximo passo é verificar se as soluções acima satisfazem as duas condições que caracterizam a operação no modo de saturação. Para isso, vamos calcular os valores de tensão VGS correspondentes a cada um dos valores de corrente ID. Ou seja, VGS' igual a 1,85 volts e VGS duas linhas igual a menos 1,6 volts. Assim, verificamos que VGS' é maior que VTH, o que está de acordo com o modo de saturação. Contudo, obtivemos que VGS duas linhas é menor que VTH, o que torna a segunda solução incompatível com a premissa de operação na saturação. Entretanto, para nos certificarmos de que a primeira solução está correta, ainda é necessário verificar se a condição VDS maior que VGS menos VTH é satisfeita. Para isso, é necessário calcular a tensão VDS no circuito em questão. Para isso, escrevemos a equação da malha 2, que é VDD menos R1ID menos R2ID menos VDS igual a zero, de onde obtemos que VDS é igual a VDD menos R1 mais R2, que multiplica ID. Dessa forma, usando a solução ID' obtida anteriormente, obteremos que VDS' é igual a 0,8 volts. Como VGS' menos VTH é igual a 1,35, concluímos que a condição VDS maior ou igual a VGS menos VTH não é satisfeita pela solução ID'. Portanto, como nenhuma das duas soluções obtidas satisfaz as duas condições para que M1 esteja operando no modo de saturação, concluímos que nossa premissa está incorreta. Dessa forma, como o M1 não pode estar operando no modo de corte e nem no de saturação, concluímos que o modo de operação correto só pode ser o de triúdo. Nesse modo de operação, o modelo quadrático que relaciona a corrente ID com as tensões VGS e VDS é dado por ID igual a Kn, que multiplica W sobre L, que multiplica VGS menos VTH vezes VDS menos VDS ao quadrado sobre 2. Substituindo nesta equação as expressões para as tensões VGS e VDS, respectivamente, chegaremos a uma equação quadrática cuja incógnita é a corrente ID. Assim, ao substituirmos na equação
os valores numéricos dos parâmetros conhecidos, considerando tensão em volts, correntes em mA e resistência em kΩ, obteremos que ID ao quadrado menos 7ID mais 10 é igual a zero, cujas raízes são ID' igual a 2 mA e ID duas linhas igual a 5 mA. Para descobrir qual das soluções acima é a verdadeira, vamos primeiramente calcular os valores de tensão VGS correspondentes a cada um dos valores obtidos para a corrente D, que é VGS' igual a 2 volts e VGS duas linhas igual a menos 2,5 volts. Assim, verificamos que a segunda solução é incompatível com a premissa de operação na saturação, pois VGS duas linhas é menor do que VTH. Entretanto, ainda é necessário verificar se a condição VDS menor que VGS menos VTH é satisfeita. Para isso, calculamos a tensão VDS, onde VDS' é igual a VDD menos R2 e D', que é igual a 1 volt. Como VGS' menos VTH é igual a 1,5 volts, concluímos que a condição VDS menor que VGS menos VTH é plenamente satisfeita pela solução ID'. Portanto, podemos concluir que o transistor M1 no circuito em questão está realmente operando no modo de triodo e que a corrente de dreno é ID igual a 2 mA. Novamente, calcular a corrente de dreno em um circuito com MOSFET operando no modo de saturação é significativamente menos trabalhoso que fazer a mesma análise com o transistor operando no modo de triodo. Isso se deve à menor complexidade das equações. Portanto, caso tenhamos em mãos um circuito onde não sabemos a priori em qual modo de operação o MOSFET está funcionando, então a melhor estratégia é testar primeiro o modo de saturação. Dessa forma, o esforço de cálculo consumido para descobrir o modo de operação correto será menor na média. Exemplo 3. No circuito da figura, considere que o MOSFET de canal N, M1, apresenta Kn igual a 100, VTH igual a 0,5, largura de canal W1 igual a 160 e comprimento L1 igual a 1. Já o transistor de canal P, M2, apresenta Kp igual a 25, VTH igual a menos 0,5, largura de canal W2 igual a 80 e comprimento L2 igual a 1. Dessa forma, decida em que modo de operação ambos os transistores estão funcionando e calcule as suas respectivas correntes de dreno. Vamos supor, inicialmente, que ambos os transistores M1 e M2 estão operando no modo de saturação. Assim, escrevemos a equação da malha 1, que é 0 menos VGS1 menos RF1 ID1 igual a VSS, ou ID1 igual a menos VSS menos VGS1 sobre RF1. Substituindo a equação de ID1 no modelo quadrático do MOSFET de canal N, obteremos que 16 VGS1 ao quadrado menos 15 VGS1 menos 1 é igual a zero. Resolvendo a equação quadrática, obtemos as seguintes soluções. VGS1', que é igual a menos 0,0625 volts, e VGS duas linhas, que é igual a 1 volt. Entre essas duas soluções, VGS1 duas linhas é a única coerente com a suposição inicial de que M1 está operando no modo de saturação, pois VGS1 duas linhas é maior que VTH. Dessa forma, a tensão VGS1 igual a 1 volt resulta na corrente de dreno ID1 igual a 2 mA. Como a corrente de porta de M2 é nula, então podemos calcular a tensão VDS1 em M1 usando a expressão VDS1 igual a VD1 menos VS1, que é igual a 3 volts. Com esses resultados, chegamos à conclusão de que M1 está operando com
VDS1 maior que VGS1 menos VTH, o que confirma a nossa suposição inicial de que esse transistor está operando no modo de saturação. Para encontrar o ponto de operação do transistor M2, começamos escrevendo a equação da malha 2, onde ID2 é igual a RD1 mais VGS2 sobre RF2. Substituindo a equação de ID2 no modelo quadrático do MOSFET de canal P, obteremos a seguinte equação: 1,5 VGS2 ao quadrado mais 0,5 VGS2 menos 2,625 igual a zero. Resolvendo essa equação quadrática, obtemos as seguintes soluções: VGS2' igual a menos 1,5 volts e VGS2 duas linhas igual a 1,167 volts. Entre essas duas soluções, VGS2' é a única coerente com a suposição inicial de que M2 está operando no modo de saturação, pois VGS2' é menor que VTH, ou seja, a tensão VGS2' é mais negativa que o limiar VTH, que é igual a 0,5 volts do MOSFET de canal P. Dessa forma, a tensão VGS2 é igual a menos 1,5 volts, resulta na corrente de dreno ID2 igual a 1 mA. A partir desse resultado, podemos calcular a tensão VDS2 em M2, onde VDS2 é igual a menos 5,5 volts. Com esse resultado, chegamos à conclusão de que M2 está operando com VDS2 menor do que VGS2 menos VTH, o que também confirma a nossa suposição inicial de que o transistor está operando no modo de saturação. Consequentemente, concluímos que todos os transistores desse circuito estão efetivamente operando no modo de saturação, onde o transistor M1 conduz uma corrente ID1 igual a 2 mA e o transistor M2 conduz uma corrente ID2 igual a 1 mA. A partir desse exemplo, pode-se constatar que a análise de circuitos contendo MOSFETs de canal P segue a mesma lógica empregada na análise dos circuitos com MOSFETs de canal N. A única diferença é que o sentido da corrente ID e as polaridades das tensões VGS e VDS nos MOSFETs de canal P serão invertidos em comparação com aqueles adotados para o MOSFET de canal N. Por fim, um exemplo do exemplo 4 para o MOSFET. No circuito, considere que o MOSFET de canal P M1 apresenta Kp igual a 25 microamperes por volts ao quadrado, VTH igual a menos 0,5 volts, largura de canal W1 igual a 80 micrômetros e comprimento L1 igual a 1 micrômetro. Já o transistor de canal N, M2, apresenta Kn igual a 100 microamperes por volt ao quadrado, VTH igual a 0,5 volts, largura de canal W2 igual a 20 micrômetros e comprimento L2 igual a 1 micrômetro. Dessa forma, decida em que modo de operação ambos os transistores estão funcionando e calcule as suas respectivas correntes de dreno. Bem, observando o circuito, notamos que ambos os transistores estão com seus terminais de porta conectados aos seus respectivos terminais de dreno. Consequentemente, teremos VDS igual a VGS em ambos os transistores. Dessa forma, a condição VDS1 menor que VGS1 menos VTH será sempre satisfeita para o MOSFET M1, já que VTH é menor que zero em um transistor de canal P. E a condição VDS2 maior que VGS2 menos VTH será satisfeita para o MOSFET M2. Além disso, com VDD igual a 5 e VSS igual a menos 5 volts, temos tensão suficiente para garantir VGS1 menor que VTH e VGS2 maior que VTH. Portanto, podemos concluir, sem fazer nenhum cálculo,
que ambos os transistores M1 e M2 estão certamente operando no modo de saturação. Como a corrente de porta é nula em ambos os transistores, teremos que ID1 é igual a ID2. E substituindo nesta equação os modelos quadráticos dos MOSFETs, obteremos VGS1 mais 0,5 ao quadrado é igual a VGS2 menos 0,5 ao quadrado. Essa equação quadrática apresenta duas soluções. VGS1 mais 0,5 igual a VGS2 menos 0,5 e VGS1 mais 0,5 igual a menos VGS2 menos 0,5. Nosso próximo passo é identificar qual dessas soluções não é coerente com a operação de ambos os transistores no modo de saturação. A primeira solução pode ser reescrita como VGS1 igual a VGS2 menos 1. Para que o MOSFET de canal P M1 opere no modo de saturação, é necessário que VGS1 seja menor que VTH. Como VTH é igual a menos 0,5, para esse transistor, então a condição para a operação na saturação requer que VGS2 menos 1 seja menor que menos 0,5 ou que VGS2 seja menor que 0,5 volts. No entanto, como o M2 é um transistor de canal N, a condição para esse último MOSFET operar no modo de saturação é VGS2 maior que VTH, onde VTH é igual a 0,5 volts. Portanto, podemos concluir que a primeira solução é coerente com a operação de ambos os transistores M1 e M2 no modo de saturação. Dessa forma, a primeira solução é falsa. Já a segunda solução é equivalente a VGS1 igual a menos VGS2. Considerando novamente que a condição VGS1 menor que VTH deve ser satisfeita para que M1 opere na saturação e sabendo-se que VTH é igual a menos 0,5 volts para esse transistor, então a condição para a operação na saturação requer que menos VGS2 seja menor que menos 0,5, ou seja, que VGS2 seja maior que meio volt. Como a condição para M2 operar no modo de saturação é VGS2 maior que VTH, então VTH é igual a onde VTH é igual a 0,5 volts, então a inequação acima é perfeitamente coerente com a operação de ambos os transistores M1 e M2 no modo de saturação. Portanto, a segunda solução é verdadeira. Assim, o próximo passo consiste em escrever a equação da malha 1, que é VDD mais VGS1 menos RDID menos VGS2 igual a VSS, onde estamos considerando ID igual a ID1, que é igual a ID2. Agora, substituindo a solução verdadeira, VGS1 igual a menos VGS2, na equação da malha, obteremos que ID é igual a VDD menos VSS menos 2 VGS2, dividido por RD. Lembrando que o MOSFET M2, operando no modo de saturação, é modelado pela lei quadrática de ID, então podemos combinar as duas equações e obter a equação 7VGS2 ao quadrado menos 5VGS2 menos 8,5 igual a zero. Resolvendo essa equação quadrática, obteremos as seguintes soluções. VGS2' igual a menos 0,786 volts e VGS2 duas linhas igual a 1,5 volts. Entre essas duas soluções, VGS2 duas linhas é a única coerente com a suposição inicial de que M2 está operando no modo de saturação, pois VGS2 duas linhas é maior que VTH. Dessa forma, a tensão VGS2 é igual a 1,5 volt. É igual e resulta na corrente na corrente de dreno ID igual a 1 mA. Portanto, ambos os transistores estão operando no modo de saturação com ID igual a 1 mA.